Turma, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Lugares para o Futuro, que eu sempre me confundo se é Lugares para o Futuro, se é Lugares Futuros. Eu tenho que perguntar para a Rebeca toda vez, porque é muito futuro, muito lugar misturado, e aí eu nunca sei qual é o nome certo, mas é Lugares para o Futuro. Essa nossa nova temporada, agora aqui devidamente ancorado em Lugares Futuros. Hoje eu convido vocês para um papo de boteco com a minha querida partner, Mariane Brock, que hoje a gente vai inverter um pouco a história, ela vai puxar mais o assunto e eu vou falar mais do que eu falo normalmente para azar de vocês. Fala aí, Mariane Brock. Oi, pessoal, tudo bem? Papo de boteco às 10 da manhã é fogo, hein, Caio? Não precisa contar para ninguém, não precisa contar para ninguém que a gente acabou de acordar, que a gente está com o olho inchado, meio ressacudo. As pessoas não precisam dessa informação, Mariane Brock. Faz de conta que são 6 da tarde. É um papo de café, é um papo de café, é um café da manhã, café da manhã na N. Na verdade, hoje, gente, a ideia é a gente falar um pouco do futurismo estratégico, entender da importância dessa abordagem, né, do Place Strategic Foresight, na abordagem dos lugares, na construção do posicionamento estratégico, da criação de lugares à prova de futuro, que é como a gente chama, né, esse bicho que a gente resolveu botar para andar, né, Caio? Na verdade, que a gente pariu. Então, hoje eu queria que você Esse explicasse monstrengo. esse monstrengo. Então, eu queria que você começasse explicando, assim, Caio. Eu acho que é importante para o pessoal saber, porque, lógico, quem acompanha a gente sabe, né, da nossa abordagem, de sempre o que a gente fala, da importância de se trabalhar estrategicamente um lugar, entendendo, localizando essa identidade, para assim potencializar isso e dar diretrizes para que esse lugar seja antifrágil e tudo mais. Só que a N, ela traz esse ingrediente, né, vamos dizer assim, nas ferramentas, né, no nosso arsenal de ferramentas, um ingrediente super importante que é o futurismo estratégico. Eu queria que você começasse explicando isso, a diferença, né? O que nós, enquanto N, estamos propondo na abordagem da construção dos lugares, nessa construção desse desenvolvimento para os lugares. Bom, só essa pergunta já vai levar o podcast inteiro, você sabe disso, né? Você fez de propósito. E para responder isso tem que contar uma história gigante. Mas eu acho que é importante, Mariane, antes de qualquer coisa, a gente falar um pouco do futurismo estratégico. Que bicho é esse? Né? É importante a gente entender e lembrar que a gente não inventou nada disso. Tá? Isso aí existe há muito tempo. Na verdade, nesse meu último livro, No Lugares Futuros, e aí está um pouco o ponto da confusão todo, Lugares Futuros, Lugares para o Futuro, Lugares à Prova de Futuro, enfim. No último livro, que eu falo bastante sobre isso, é um livro dedicado a isso, eu repito várias vezes, né, que a gente sempre quis prever o futuro. O ser humano está em busca de entender o futuro, entender para onde vem e para onde vai, desde sempre, desde o oráculo de Delfos, desde a Grécia Antiga. A gente está sempre atrás de mecânicas, de processos para entender isso. E aí é importante, justamente por causa disso, essa ansiedade de entender o futuro, de cartomantes, leituras de mão, bolas de cristal e tudo mais, é importante a gente entender que futurismo estratégico não é fazer previsão, não é tentar adivinhar o futuro, não é ler bola de cristal. Isso não tem nada a ver com o que a gente faz ou que qualquer pessoa que trabalha com futurismo estratégico faz. Né? Então a gente está falando, não está falando de previsão, não está falando de adivinhação. Está falando, o termo que eu gosto de usar sempre é de exploração. Né? Isso é super importante só você falar, Caio, antes de você entrar na explicação direto, porque assim, agora parece também, né, que futuro virou uma palavra da moda. Né? Então, todo mundo está colocando futuro em tudo quanto é lugar. Ah, o futuro, papapá, o futuro, lá, lá. Então, tem os futureiros, né? Eu adoro esse termo. Quem me falou essa primeira vez foi meu amigo Carlos Piazza, futurista de longa data, e eu achei muito engraçado. Futureiro é muito bom, cara. Eu vou usar também para place brandeiro, que também existe a rodo, né? Acho que hoje menos do que futureiro. Mas a gente está falando, já se fala até em future washing, né? Que é assim, o greenwashing para o futuro. Ou seja, então tem razão.
virou uma super coisa da moda, todo mundo está falando de futuro, e dá um certo medo. Se por um lado é importante, porque é importante discutir isso, evidentemente, por outro lado, parece que agora todo mundo está pensando estrategicamente no futuro, que a gente sabe que não é verdade. Então, de fato, você tem total razão, tem uma onda, uma leva, uma moda de tudo agora virou futuro. Então é importante a gente entender, acho que essa nossa conversa vai muito também para ajudar as pessoas a entenderem que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E parece que a gente, né, Mariane, a gente tem um karma, né? Exato. Diz que a gente deve ter sido muito malvado nas outras encarnações, deve ter apedrejado a mãe. Eu não sei o que a gente fez, mas o fato é que a gente mais uma vez está diante de algo que as pessoas não sabem o que que é, e muita gente acha que sabe, e quem tem certeza que sabe, sabe errado. Então, assim, se não bastasse place branding, aliás, se não bastasse branding nos primórdios, place branding e place making, a gente agora também resolveu, em vez de a gente fazer uma coisa tipo Lava Jato, ou sei lá o que, vender coxinha, ou fazer café da manhã, a gente consertar computador, a gente mais uma vez se meteu em algo que tem que explicar e tem um ruído desgraçado. Então, acho que isso a gente tem que já deixar claro na largada. Então, voltando, não foi a gente que inventou, não é exatamente novo, tem bastante tempo. Começou estruturalmente em grandes think tanks envolvendo governos, pensando em estratégia de defesa, tem várias possibilidades, tem vários começos que vão de quase 100 anos atrás, já está falando de pós-segunda guerra mundial. Então, assim, tem muito, começa ali um pensamento mais estratégico de governos. O primeiro cone de futuro que eu me lembro está num documento da defesa dos Estados Unidos, o primeiro que eu vi, pelo menos, e que vi referendado em vários outros artigos pesquisando para o meu livro. Aí ele sai desse universo mais governamental e começa a ser utilizado nas corporações, nas grandes corporações, para começar a pensar como as empresas podem se preparar para cenários que elas não conhecem ainda, que elas desconhecem. E aí a gente, ao entender tudo isso, junta, sobrepõe essas informações todas e a gente descobre essa área do conhecimento por conta desse meu mesmo amigo do Piazza, depois da Rosa Alegria, do Gui Rangel, dos meus amigos futuristas desde o começo, assim, pessoas que me introduziram nessa história de forma mais próxima, né? E aí a gente, eu parei para ler a pergunta da Rebeca, eu não faço ideia, Rebeca, de que é a ideia, não sei mesmo, tá? Eu devo ter colocado no livro, mas eu não lembro mais. Tem que buscar. Bom, voltando. Eu fui apresentado por esse termo pelos meus amigos futuristas de sempre, né? Que eu leio, que eu pergunto coisas, que eu converso, principalmente o Carlos Piazza, mas também alguns outros, como a Rosa Alegria, que é uma referência forte no Brasil, principalmente, falava de futurismo estratégico quando tudo era mato, né? O Gui Rangel depois falando muito do fiction design e do sci-fi como uma ferramenta também de explorar os futuros. Mas a gente começa a entender que a forma como é pensado o futurismo estratégico nas grandes corporações não é exatamente uh, replicável aos lugares, com a complexidade dos lugares. Por sua vez, é um pouco da reflexão do brand, do Prince Brand lá nos primórdios, quando tudo era mato também. Será que construir a marca de uma. Será que construir e desenvolver a marca de uma marca. A marca. Será que construir. Eita! Vou voltar. Será que construir, desenvolver, implementar, pensar a marca de um refrigerante é a mesma coisa que trabalhar a marca de um país? Certamente não. Muita gente ainda acha que é. A gente mesmo passou por essa experiência. Essa discussão Exatamente, é isso que eu ia várias, lembrar. Numa mesa, várias a gente vezes. ouviu, numa mesa com prefeitos e secretários e afins, a gente ouviu que sim, tranquilo,
Fazer mesma uma marca coisa. de uma cidade é a mesma coisa que fazer a marca de um refrigerante. É. Não por acaso aconteceu o que aconteceu, que eu não vou entrar no mérito aqui, mas enfim, não é, tá, gente? Já vou dizer que não é a mesma coisa. E o futurismo estratégico, a gente entendeu que também tinham coisas que poderiam ser aprimoradas. Claro, a gente vem desse, dessa compreensão de tudo que já foi pensado, de tudo que já foi discutido, não reinventa absolutamente nada, não inventa absolutamente nada. O que a gente faz no Play Strategic Foresight, esse nome que a gente resolveu dar, é adaptar várias matrizes do pensamento e futurismo estratégico existentes no mundo com a nossa expertise de tantos anos de pensar os lugares. Então, na verdade, é pegar o futurismo estratégico e entender como que ele pode ser trabalhado a, a favor dos lugares de uma forma mais clara e mais direta, sem grandes adaptações no meio do caminho. Eu vou pegar isso aqui, vamos fazer futurismo, vamos fazer uma exploração de futuros, cenários futuros para uma marca para uma grande corporação global de tecnologia, e a gente vai pegar e vai ver se dá para fazer mais ou menos igual com o país. A gente entendeu que isso tinha que ser evoluído e o Preço Estratégico Foresight nasce disso. Eu diria que talvez a principal diferença dele para o Foresight tradicional é o ponto de entrada, o ponto de onde ele parte. Né, que ele parte dos resultados ou das descobertas do próprio place branding, ou seja, identidade do lugar, identidade das pessoas do lugar, grande engajamento comunitário, uma grande compreensão da realidade, cultura, identidade e comportamento daquele lugar, uma análise também de percepção de como aquele lugar é visto pelas pessoas de dentro e pelas pessoas de fora. Você tem todo um drive de compreensão de percepção, de compreensão de identidade, aprofundamento sobre a cultura e sobre o comportamento, que são os inputs para a gente começar a trabalhar o futurismo estratégico, que depois vai explorar cenários potenciais, desdobramentos para aquele lugar nos possíveis futuros. E aí uma coisa que a gente já tem que falar, que eu deveria ter falado bem no começo, é que talvez a grande discussão, ou melhor, talvez a grande descoberta, para mim, pessoalmente, que não por acaso marca o arco entre o fim do livro Cidade Antifrágil e o começo do Lugares Futuros, é que se no Cidade Antifrágil a gente trabalhava com adaptabilidade e com dinamismo, mas pensando só no futuro como algo singular, que a gente pode chamar hoje de futuro projetado, uh, esse arco, esse espaço entre os dois livros, a gente foi descobrindo a maior descoberta nesse processo é que o futuro ele definitivamente não é singular, né? O futuro ele é plural, então não dá para falar em futuro. A gente está pensando, explorando e projetando, e tem que falar em futuros. Então o futuro sempre é plural, pelo simples fato de, mas como, cara, você está maluco? Não, não é. É simples, o futuro não existe. Se ele não existe, ele tem um hall de possibilidades. Então, se ele tem essa gama de possibilidades, ele é absolutamente e obviamente plural e diverso. Então, se ele é plural e diverso, ele é múltiplo. Se ele é múltiplo, ele não pode ser singular, ele tem que necessariamente ser plural. Acho que Isso. esse é o grande aprendizado. Eu mesmo demorei muito para, entender isso de uma maneira mais ou menos clara, e mais do que isso, ficar um pouco confortável, ou melhor, menos incomodado ao ser chamado de futurista, por exemplo. Quem falou isso a primeira vez foi foram duas pessoas, na verdade. Foi a Lília, do Futuro das Coisas, e depois, mais ou menos ao mesmo tempo, a Rosa. Eu falei, bom, se essas duas pessoas que fazem isso desde sempre estão falando que eu posso me considerar um futurista, quem sou eu para dizer que elas estão erradas? Mas eu achava, eu demorei muito para ficar minimamente confortável com essa ideia. Ô, Caio, tem duas coisas que você falou que são extremamente importantes na minha visão, que é assim, a questão dos futuros plurais, né, dessa pluralidade dos futuros, então não é um só, e a questão do ponto de partida, né, da onde a gente parte, que da identidade, né, de todo esse processo que é resultado desse nosso processo da ferramenta do Place Brand. E isso muda tudo. Quando isso ficou claro, né, não só para você no teu processo, mas enquanto empresa, né, enquanto nosso framework de trabalho, tudo a gente entendeu também, tá, o posicionamento, ele também
uma marca, uma estratégia, né, para uma marca lugar, ela também não deve ser estanque, ela deve ser, deve contemplar. Se ela não contempla esses possíveis cenários, como é que ela vai se comportar, né, diante desses futuros? Então, a grande questão é essa. A gente entendeu nesse processo, eu acho que isso é importante você também falar, que só parar, né, vamos dizer assim, na questão da estratégia da marca lugar, não é só mais suficiente, né, para você criar um lugar à prova de futuro. E também, quando a gente fala prova de futuro, a gente não está falando que o lugar é blindado ao futuro, somente o contrário. E a gente está falando que é um lugar que está preparado para esses possíveis cenários. Então, isso é importante falar também. Você falou essas duas coisas, o ponto de partida e essa pluralidade. E quando a gente pensa do ponto de vista da estratégia, como é que uma estratégia para uma marca lugar não vai prever, explorar, né, essas possíveis condições e contextos futuros? Você já falou tudo, isso era uma pergunta? Não, eu contextualizei como eu acho importante isso, e eu acho que, assim, para a gente está muito claro, mas eu queria que você explicasse, porque talvez para quem está ouvindo a gente, não seja tão claro assim, tá, mas como é que o futurismo, o Place Strategic Foresight, que agora é a ferramenta que isso também vocês fazem, e também está no processo de vocês, o que isso muda, né, do que vocês faziam antes, porque vocês já trabalhavam com cidades, já trabalhavam com lugares, a gente já falava de identidade, de localizar, então, mas o que muda? E no frigir dos ovos é isso que eu quero saber, né? Eu quero saber, não, eu já sei, mas é que eu quero que você explique. Ainda bem que você já sabe, né? Que bom. Ah, eu acho que assim, muda tudo. A gente já era estranho antes, a gente conseguiu ficar mais estranho ainda, falando de futuro agora. A gente já era o esquisito da sala, agora a gente ficou mais esquisito da sala, mais louco da sala. Mas na verdade, Marina, acho que você falou, você já meio que respondeu a própria pergunta, né? Eu acho que a grande vantagem disso tudo é que a gente, ao longo da prática e da reflexão, mas mais da prática, foi entendendo que será que. E aí, evidentemente, foi vendo o cenário maluco, né? O dinamismo bizarro, surreal que o cotidiano tomou nesses últimos 5 anos, né? Eu acho que o grande marco disso foi o Covid, depois crise climática batendo na porta da porta há muito tempo, mas ela foi escancarada para a gente aqui no Brasil, aqui do lado do Rio Grande do Sul, né, com enchentes no sul, queimadas em outros lugares do Brasil. Ou seja, eu acho que a gente tomou um choque de realidade da forma mais difícil, mais cruel possível, que é perdendo vida, né? Assim, que é vendo gente morrer ao nosso redor. E acho que isso deu uma balançada em todo mundo parou para, e fez com que todo mundo passe para tipo, será que a gente está fazendo o suficiente? Todo mundo pensar não, porque na verdade pouca coisa mudou, infelizmente. E esse é um incômodo que a gente vem sentindo desde sempre ao trabalhar tanto place brand quanto place making, com base no que hoje a gente fala que é uma pesquisa que mostra o hoje com informação de ontem para algo que vai acontecer daqui a 10, 15, 20, 30 anos. Ou seja, não tem como isso dar certo. Né? Mas deu certo durante muito tempo. Mas hoje é um reducionismo desgraçado pensar que a pesquisa que você fez, uh, traqueando o histórico, com dados de IBGE, que acontece uma vez a cada 10 anos, vai vendo. Então, assim, se você for trabalhar com dados censitários do último ano da pesquisa do IBGE, esses dados vão ter 9 anos de alguns meses de atraso. Então, assim, os dados são importantes, eles são essenciais. A gente não pode mais, não dá mais para o mundo contemporâneo parar e olhar só para esses dados materiais, só para essa materialidade histórica do que aconteceu anteriormente. A gente tem que, a partir disso, entender que tem que imputar novas possibilidades
imputar novos caminhos, explorar esses novos caminhos para tentar minimamente reduzir danos, antecipar incertezas, reduzir impactos e também, acho que é uma coisa importante, é, identificar oportunidades nesse processo. Então, o que a gente vai fazer com o turismo estratégico para lugares é, primeiro, adequá-lo à necessidade dos lugares, à realidade dos lugares, que é uma realidade ainda mais dinâmica que a das empresas e mais complexa. Essa é a primeira coisa. Outra coisa é fazer com que aquela história de que eu sempre falo que desde o branding, que o branding, a parte mais importante do branding é a terminação ing, que é meio que o gerúndio, né? Eu estou marcando para sempre os lugares e que muita gente acha que tem começo, meio e fim, não tem, é um processo contínuo, né? Até se alguém que está ouvindo a gente tiver lido, se foi uma das duas pessoas que leu meu livro, vai ver que no framework tem lá uma seta que é análise contínua, que retroalimenta todo o framework, ou seja, quando você chega no final daquele processo, tem que voltar para o começo. E assim, ad eterno, entendeu? Então, assim, você já sabia que não tinha começo, meio e fim, ou melhor, que não tinha fim, começo e meio tem, mas não tinha fim, era um processo contínuo. Agora, esse fim, ele é múltiplo, ele se abre em várias possibilidades. São essas possibilidades que a gente tem que o tempo inteiro explorar e entender que a gente vai explorar hoje, vai explorar o que vem, vai explorar daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, e vai embora. E aqui a gente não explorar, muito provavelmente é o que vai acontecer. Por isso que a gente tem que tentar ao máximo uh, trazer todo mundo para uma discussão múltipla, diversa, plural, com gente de muitas expertises diferentes, de muitos backgrounds diferentes, muitos históricos diferentes, com comunidade, com técnicos, com stakeholders, com todo mundo que a gente põe nessa grande panela para tentar, com essa turma toda junta, conseguir. De novo, a gente não vai prever e adivinhar o futuro, porque esse não é o objetivo. A gente vai, com essa turma toda junta, conseguir cada vez mais antecipar, explorar cenários futuros possíveis e preparar o caminho para que a gente consiga. A Camila, nossa head de projeto, trabalha com uma coisa que eu acho muito inteligente do ponto de vista do projeto, que o projeto é o final disso, né? Então, se você explora os cenários todos, você começa a criar estratégias, ações, atividades para dar a resposta para esses cenários. E ela apresentou uma coisa recentemente que é muito interessante, que é alguns cenários você trabalha com defesa, alguns cenários você trabalha com ataque, né? Os cenários que são cenários que têm impacto muito mais negativo, você se prepara para defender, para mitigar o que pode acontecer de impacto negativo. E os cenários que você busca, os futuros preferíveis, você trabalha com ataque, ou seja, ações que vão afirmar o teu desejo, a tua intenção de alcançar aquele futuro preferível ou desejável, que é aquele pelo qual você entendeu, ou pelos quais, porque também é plural, você, seu grupo, sua comunidade entenderam que é onde vocês querem chegar, enquanto comunidade, enquanto sociedade, enquanto lugar. Então, eu gosto muito dessa comparação que a Camila trouxe, porque é bem isso mesmo. Em alguns casos, você entende que você tem que se preparar para mitigar impactos negativos e mitigar problemas, legal. Acho que a crise climática é talvez o grande exemplo disso. Se a gente tivesse pensado nisso anteriormente, a gente estaria numa situação muito melhor hoje. Por outro lado, os futuros preferíveis, a gente parte para uma estratégia mais de ataque, de o que tem que fazer para consolidar, para construir, para chegar nesse momento ideal e me manter nessa situação, né? O Caio, você está falando aqui, explicando isso, eu estou lembrando, né? E só para dar uma aterrissada para quem está ouvindo também, dando um exemplo prático, né? De como isso é aplicado nos nossos projetos. Estou lembrando aqui do projeto da gastronomia de BH, né? Que a gente fez, um projeto riquíssimo e super desafiador, com a Belo Tour e com o Sebrae. E aí é aquela coisa, a autenticidade mineira, e a comida, e com o alimento fresco, a comida de quintal, a coisa toda, né? E aí simplesmente vem o Place Strategic Foresight e dentro da discussão promove a reflexão que
Vou dar um exemplo, tá, gente? Isso é assim, bem reducionista, mas só para vocês entenderem. Tá, e quando só tiver, não tiver mais animal, ou nós estamos falando de carne impressa, como é que fica a questão da gastronomia? Então, É, assim, é esse tipo de reflexão e de provocação, entendeu? Então, e aí sim, depois aterrissando nos projetos, assim, que para onde vai, né, essa estratégia quando o cenário for esse, por exemplo. Então, eu lembrei disso agora, porque é um exemplo prático, né? E aí, e quando a gente fala de comida, fica uma coisa bem materializada, né? Que faz parte do nosso dia a dia, né? isso é um ótimo exemplo, é assustador para pessoas carnívoras como eu, mas ele é um ótimo exemplo, porque e mais legal é que você já foi além, né? A gente, quando remontou essa história, a gente colocou como e se? Você já meteu agora quando? Porque eu acho que a gente está caminhando, o mundo está caminhando para o momento de realmente a gente vai ter muita dificuldade em produzir o próprio alimento, o que é muito assustador. Né? Então, e é essa coisa divertida, a parte divertida, que eu acho assustadora, ao mesmo tempo divertida, do futuro estratégico por lugares, é que você vai entendendo essas camadas de complexidade e vai esticando a corda, porque muitas vezes, no futuro considerado futuro absurdo, né, que pode ser tanto distópico quanto utópico, tem sinais, você se depara com algumas ideias, você fala, cara, a gente nunca pensou nisso, que isso poderia acontecer, e de repente você começa a entender que não está tão longe, que não é tão absurdo assim, né? E é engraçado como isso também vai mudando, né? Eu não vou lembrar qual a referência, qual autor que foi, mas para entender diferentes futuros, as pessoas também pegam exemplos que aconteceram. Por exemplo, vou dar um deles. Uh, o Homem na Lua foi um futuro absurdo durante muito tempo. Depois ele virou um futuro pro, é, possível, Possível, possível. plausível, até que ele ficou realidade, virou projetado porque toda hora alguém ia para a Lua, até que ele virou passado, porque ninguém fala mais de explorar a Lua. Então, muitas vezes uma coisa começa como sendo uma, um devaneio completamente maluco de algum doido, e aí a coisa vai acontecendo, aquilo vai ficando mais próximo, vira realidade, aliás, se torna viável, vira realidade, e de repente você vai ver e falar, ah, Lua, nossa, que sem Que eu, graça. e outra coisa, né? Assim, era isso que você está colocando da Lua. Ou se não no cinema, por exemplo. O cinema traz muito isso, né, pra gente. Então, assim, coisas de filmes que pareciam absurdas, você fala assim, nossa, olha que loucura, o cara foi pensar nisso e tal. Dá um exemplo que está acontecendo aqui em São Paulo e estava polêmica, vender a íris, Imagina. né? Vender a foto da íris. Então está acontecendo isso, as pessoas estão ganhando uma Bitcoin aí em troca de se deixar fotografar a sua íris e vai saber o que vai acontecer com isso, né? E a gente achava que isso era coisa do filme do Tom Cruise, entendeu? Ninguém, definitivamente, ninguém viu Minority Report. Quem está fazendo isso não faz nem ideia de que esse filme existiu, Não, vê livro, sim, nem nada. as gerações mais novas gostam de filmes antigos. Nossa, Você tem obrigado, uma filha, Caio, que ela assistiu todos os filmes antigos. obrigado pelo antigo. Fiquei muito lisonjeado com o filme antigo. Tá? Mas, na verdade, Mariane, a gente tem isso, né? Você falou de cinema, mas eu vou ser um pouco mais radical. A ficção científica escrita está muito antes, né? Se você for pegar o Asimov, Claro. for pegar o Fundação, grandes textos do Asimov, ele já falava de Júlio Verne, ah, falava de coisas que a gente que eram absurdas e que hoje são meio que corriqueiras, né? Tem coisa muito corriqueira. É, sei lá, coisas bizarras como que são muito parte da nossa realidade. Wi-Fi, carregamento sem fio, moeda virtual. Tudo isso era Jetsons, né? Ninguém sabe o que é também, tá bom, gente? A gente é velho.
Esse aí, isso aí, vamos falar que ninguém sabe mesmo. Rebeca, vamos abrir 5 minutinhos para perguntas, pode ser? Vamos, que perguntas? Você que vai me perguntar, porque a gente não está ao vivo, como é que vai ser? Perguntas. O público hoje é composto de uma pessoa de cabelo rosa, também conhecido como Rebeca, aquela para a qual eu mando milhões de mensagens em todo vídeo que eu faço para a internet que vocês não veem, mas tem vários Rebeca isso, Rebeca aquilo, Rebeca, tô com frio, Rebeca, você só me apronta, Rebeca, não aguento mais ser explorado. Ah, essa pessoa que vai fazer as perguntinhas. Vai, Reb, faça as perguntinhas. Gente, então acho que só para avisar todo mundo que tá escutando a gente vai abrir caixinhas de pergunta no decorrer do mês, tá? E aí vocês podem mandar suas perguntas pelo Instagram, que aí no próximo episódio a gente traz aqui para o Caio e para o convidado responderem. Então fiquem atentos no nosso Insta, olhem nossos stories, que a gente vai abrir essas caixinhas e é uma oportunidade de vocês conversarem e terem essa troca aqui com o Caio, tá bom? Mas a pergunta de hoje, ela vem de uma pergunta que acontece nas nossas redes sociais e que nossa comunidade fala. E a pergunta é o seguinte: para quem está escutando a gente, Caio e Mari, que são gestores, tomadores de decisões em órgãos públicos, a galera da prefeitura, qual que é a real necessidade de se pensar cidades e lugares à prova de futuro? Você começa, Mariana, ou eu começo? Não, Caio, pode ir. Vai que é sua. Vocês não acham que ela tinha que participar mais? Olha como ela fala direitinho, vocês estão vendo? Acho que tinha que participar mais. Eu adoro quando ela fala nossa comunidade, que são 3 bilhões de seguidores. Deve ser a mãe da gente só, que fica vendo essas coisas no Instagram. Mas enfim, vamos lá. Vamos responder isso seriamente agora. Rebeca, eu acho que assim, a gente tem, como eu falei, infelizmente, exemplos muito claros perto da gente. Ah, eu acho que a gente pode responder mais uma vez, com uma dor no coração enorme, que é Porto Alegre. Olha o que dá não pensar no que pode acontecer no futuro. E mais maluco ainda, o que é mais assustador, eu falei muito isso durante essa tragédia, é que lá no caso de Porto Alegre nem foi novidade, já tinha acontecido antes. Então não dá nem para falar, foi um cisne negro, uma coisa que ninguém nunca viu, imprevisível, imponderável. Não, não foi, já tinha acontecido. Então a gente tem que tomar cuidado, e essa é uma dica para todo mundo, é óbvia, que a gente tem problema até para entender o presente, o que já aconteceu. Então, assim, a gente tem que parar com essa mania de achar que tudo é o acaso, o imponderável, olhar para o nosso histórico, primeiro começa daí, olhar para o histórico, entender o que já aconteceu, se preparar para o que já aconteceu, porque além do que aconteceu, o que vai voltar a acontecer, vão acontecer outros problemas. Vou dar um outro exemplo clássico, menos dramático, mas igualmente não, mas também impactante, que foi as secas de São Paulo. Que ano que foi aquilo, Mariana? A gente está em 25, deve ter sido 22, 21, 22? Não, Acho que foi. não, mas teve antes uma outra que todo Foi mundo antes da pandemia, foi antes da foi pandemia. antes da pandemia. Acho que 18, foi 19. 18. É. Então, esse é um bom exemplo. São Paulo estava historicamente preocupada com as enchentes, que era um problema clássico da cidade, alagava a cidade inteira com as grandes chuvas do verão. A cidade foi se preparando com piscidões, sistemas de foi se preparando. Só que em nenhum momento alguém parou para falar, mas será que o único impacto da crise climática serão as inundações, excesso de chuva? Será que um dia a gente não vai ter seca também? Se alguém falou, tacaram alguma coisa na cabeça desse cara e ele nunca mais apareceu na reunião, mas o fato é que essa criatura estranha, se existiu, tinha razão. Então a gente resolveu o problema das cheias, mas se esqueceu de que poderiam ter outros impactos negativos e ficou aí a galera sem água durante muito tempo. Então, as cidades, como uh, entes complexos, organismos complexos que são, precisam cada vez mais explorar essas possibilidades. E, no fim das contas, Rebeca, pensar nisso é pensar no bem-estar de todo mundo e pensar na gestão consciente de recursos públicos.
né? Porque eu posso não me preocupar com nada disso e gastar meu dinheiro com coisas que são absolutamente, que podem se tornar absolutamente insignificantes ou irrelevantes num futuro muito próximo, ou eu posso gastar meu dinheiro em algo que vai resolver a minha vida hoje e vai ser adaptável e, eu diria, relevante para os futuros que virão. Então, eu acho que para a gestão pública isso é muito claro, tanto que talvez seja o segmento mais preparado para isso no mundo afora. Muitas cidades, Singapura é um ótimo exemplo, eu acabei de falar isso no podcast que a gente gravou ontem. Oh, desculpa, acabei de falar Não isso é no vídeo. podcast, é webinar. Não, me corrigindo. Eu acabei de falar sobre isso no vídeo que a gente gravou ontem para o YouTube, né? Então, assim, as cidades estão mais espertas em relação a isso. Mas outro público que costuma ouvir, acho, de seus empreendedores imobiliários, esses caras não fazem nem ideia do que a gente está falando. Só Isso que que eu ia falar. olha só, estão fazendo projetos hoje que vão demorar, que vão começar a ser vendidos em vão ser aprovados, sei lá, daqui a 2 anos, vendidos daqui a 3, começar a ser povoados em 4, 5 e atingirem a maturidade em 15, 20. Como é que eu faço um projeto que eu vou vender no futuro, que vai ser habitado no futuro, só com a informação de hoje, colhida olhando para anteontem? A chance disso dar errado é enorme. Claro, a gente tem um país muito grande. A gente hoje vive um momento que, na verdade, a gente viveu mais, né? 18, 19, 20, pré-pandemia, foi um momento que o mercado imobiliário podia lançar qualquer bobagem vendia. Hoje isso mudou um pouco, a gente está numa maré boa de novo, mas o mercado imobiliário ele tem ciclos, né? Pensar nisso, nessa estrutura de pluralidade de futuros, é pensar em empreendimentos imobiliários que são mais transformadores para quem mora e rentáveis, eficientes para quem realiza. Ou seja, esse mercado realmente não sabe o que a gente está falando, infelizmente, mas eles talvez sejam as pessoas, seja o segmento que seria muito beneficiado com isso e que menos tem noção sobre essa possibilidade. Ficou o recado aí, né, galera, que tá escutando a gente. O Caio passou a letra, viu? Depois Pode ir lá, antes de contratar um projeto, gente, vocês podem ir lá ver a importância disso. Vai lá, baixa o relatório de tendências urbanas, vocês vão ver para onde as coisas, os sinais, os sinais que estão se mostrando, como estão se mostrando, está lá, só downloadar gratuitamente. Entendendo que também que tendências é um ponto de partida, né? As tendências também são hoje, também são presentes. Então, assim, exatamente. Não, mas para eles começarem a entender só, antes só começarem a entender. Mas é importante você falar isso, Marília, porque a gente pontuou que tem muita gente que fala de tendência como se fosse uma coisa de futuro. Tendência é um dado da realidade também, né? Ele aponta um caminho que já começou a ser traçado. Então, falar de tendência é parte do processo. Eu exploro o futuro através de tendências. Amigo, você não está explorando o futuro através de tendências, está explorando o presente através de tendências. Então, isso é muito importante a gente deixar, a gente pontuar, porque também é uma confusão muito comum. Muito Né? comum. Eu mesmo, quando comecei a estudar essa história, eu fazia parte do senso comum que achava que as tendências, quem fala em tendência está falando de futuro, não é verdade, né? Então, é importante a gente pontuar. A Rebeca já usou o esquema aqui, Leão da Montanha, agora sim, Mariana, eu fui longe, né? Pantera Cor-de-Rosa, Leão da Montanha, que entrava naquele desenho 2D, um quadro por segundo, aquela bengala, sei lá, aquele gancho que puxava o cara, né? Nossa, agora eu entreguei agora a Barba Branca realmente se apresentou. Quem está só ouvindo, sim, eu sou praticamente o Papai Noel careca. Então, realmente entreguei a idade, Rebeca. Mas assim, ela falou: Caio, fica quieto. Era para falar 30 minutos, você falou 39,55. Então, gente, a gente vai encerrar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. O podcast vai ser uma realidade constante, como a gente tem tentado fazer no ano passado, agora com tantas mudanças na empresa, tantas mudanças no nosso processo. A gente pretende, vai trabalhar com bastante afinco para que em 25 a gente tenha isso com muita regularidade, sistematicamente aqui, contando
eu contando as lorotas, as piadinhas de velho, com as referências do século XX para vocês, a cultura pop do século XX para vocês. E a Rebeca está me lembrando aqui uma coisa importante, é que agora, olha só, vejam só, você pode não só ouvir a minha barbada figura, como você pode ver a minha barbada figura e a figura simpática e ilustre da Mariane Brock no nosso canal do YouTube. Então, além dos vídeos todos do YouTube, que a gente está fazendo também com bastante cuidado, a gente vai lançar muito em breve o canal redesenhado. Vocês também vão poder ver o podcast lá. Não que tem muita coisa para ver na minha cara, a Marina está melhorzinha, mas na minha cara tem grande coisa para ver. Acho que eu vi é menos ruim, mas fica lá também para você colocar enquanto você estiver dando banho no cachorro, limpando a piscina, esse tipo de coisa super agradável que você tem que. Você quer. Se não bastar, não fosse divertido o suficiente, você quer colocar mais uma carga de alto flagelo, você põe para me ouvir nesse processo. Nossa, Caio, que horror! A Rebeca está aqui, cala a boca! Olha o drama! Olha o drama! Gente, é isso! Quem ficou até agora, obrigada por nos ouvir e mandem as perguntas. Mandem as perguntas para o tio Caio responder nos próximos episódios. Quem ficou até agora, eu tenho um pedido. Se você é um dos sobreviventes a Caio Esteves e Mariane Brock, comenta aqui com o emoji de mundinho para a gente saber que você ficou até o final. Emoji de mundinho, adorei. Eu amei. Tchau. Ela podia ser cruel e falar emoji de bengalinha, né? Porque depois dessas minhas referências, só a bengalinha, né? Gente, obrigado, abraço, até a próxima. Tchau.